nome é Costa Conte. Conte comigo que eu conto com você. Obrigado. Agora que faça uso da tribuna, meu amigo José Alessio Fraga Espilhari. Por favor, José Alessio. O senhor tem também 5 minutos, depois mais 1 minuto para concluir. Excelentíssimo senhor Carlos Alberto Lampião Bilias Magon, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Jaú, senhores vereadores, público e imprensa aqui presentes. Ao iniciar a leitura do texto que traz à discussão com a sociedade quanto ao número de vereadores e a não remuneração por um serviço relevante de trabalho e doação à comunidade, destacamos o importante instrumento de cidadania e democracia criado pelo nobre vereador Paulo Gambarini, a Tribuna Cidadã, criada pela Resolução número 314/2010. Sem dito instrumento, seria impossível ao povo ter voz perante seus representantes e mandatários. A Câmara Municipal, órgão do governo local, representa o poder legislativo municipal. No conceito de autonomia dos municípios, esta instituição constitui elemento básico porque integra a noção de governo próprio, característica política assegurada na Constituição Federal de 1988. Governo próprio significa governo organizado, segundo a vontade dos governados. Isto é, órgão cuja formação independe da interferência de fatores estranhos e externos à comunidade a que se destina. Lição de José Afonso da Silva. Outra importância do cargo de vereador, agente político, a meu ver honorífico, está no exercício da função legislativa no âmbito da competência municipal. Os senhores que são os representantes da comunidade local, frente ao governo, pela eleição, receberam um mandato político, cuja característica básica consiste na atribuição de faculdades de poderes para defender os interesses de toda a comunidade. É ter sensibilidade à coisa pública, é saber ouvir, é deixar-se tocar pela emoção de representar, desde o menos favorecido ao mais abastado da sociedade. Deve ser motivo de orgulho e desprendimento o trabalho ao próximo, ou seja, ao governado que lhe deu tal mandato. A nobre função do vereador está baseada no serviço à comunidade local, na feitura das leis e na efetividade de sua aplicação, bem como na idônea fiscalização da administração do município, poder executivo. A Câmara Municipal deve ser a caixa de ressonância da cidadania. O município é a célula fundamental da vida política. Daí cumpre reconhecer a relevância do trabalho do vereador. O mandato de vereador deve ser ético, em primeiro lugar, lembrando-se que o sentido do conceito da moral não se confunde com a da ética, mas que se completam. Não são apenas mandatos, são láureas, representam o reconhecimento do povo que legitima os agentes da defesa da cidade que vivem. Justamente porque a vereança é uma função altissimamente ética, já que não pode ter como objetivo ambição pecuniária, mas de justiça social. Nos municípios médios, caso de Jaú, uma sessão a cada semana permite que o Legislativo Municipal dê conta de suas tarefas. Portanto, é perfeitamente possível e saudável que o mandato seja gratuito. Outro sim, a representatividade não se mede pela quantidade, número de cadeiras, mas pela qualidade de seus membros e o compromisso assumido para com seus mandatários, o povo. É certo que a Constituição da República estabelece os subsídios máximos dos vereadores e estatui o limite de gasto que o município pode ter com o provimento destes. Isto não quer dizer que essas cifras máximas devam ser alcançadas, assim como é rigorosamente constitucional o mandato gratuito ou um subsídio simbólico, uma quase gratuidade. Jamais o mandato de vereador deveria ser considerado um emprego. Não é um emprego, é uma prestação de serviço à comunidade. Durante muito tempo no Brasil, o mandato de vereador foi gratuito.
E nesse tempo de mandato gratuito tivemos no país o mais alto nível de competência, dedicação e civismo por parte dos legisladores municipais. O trabalho gratuito ou voluntário tem elevado significado ético, participar de entidades de cunho social, integrar o sindicato da respectiva categoria profissional, atuar nas associações de bairro, representar as comunidades religiosas, exercer diuturnamente a solidariedade, preferentemente juntando seu esforço ao esforço dos outros. Por tudo isso, senhores vereadores, estejam atentos ao que é o desejo da sociedade, da qual sou o vetor de um pensamento unânime do povo brasileiro quanto à classe política atual. Abracem esse projeto como nossos mandatários. Tenham a sensibilidade e saibam escutar a sociedade que os colocou na nobre função da vereança. Deem um exemplo para o Brasil. O trabalho e o escopo do projeto de que trata, e está na mão do senhor presidente, é que o Poder Legislativo passe a ter na próxima legislatura 11 cadeiras e que, para o exercício do mandato, os vereadores, por tratarem-se de agentes políticos, cargo honorífico, não façam jus à remuneração a título de subsídio mensal. É esta a minha mensagem. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde e boa sessão a todos. Muito obrigado. A presença aí do advogado José Lécio entregou aqui a minha pessoa. Pode deixar que a gente vamos verificar e encaminhar as demais autoridades aqui presentes. Muito obrigado. Agora também quero chamar aqui, para fazer uso da tribuna, Luiz Carlos da Costa César Contes. Por gentileza, o senhor também tem 5 minutos. E também já fiz também com as outras 2 pessoas, o senhor tem mais 1 minuto a terminar, ou para concluir. Muito obrigado, doutor Danos. Seja bem-vindo. Senhor presidente, a respeito do número de cadeiras propostas, quero fixar o número 17 para 11 vereadores na Câmara de Jaú. O projeto do advogado jauense José Alessio Fraga Spilari, já no primeiro parágrafo da matéria do jornal Comércio do Jaú, de sexta-feira, 15 de abril de 2011, diz que Spilari quer eliminar com um projeto seu o salário dos vereadores. Acho eu, Costa Conte, uma ótima ideia. Acho que a ideia de eliminar os gastos públicos deveria, como exemplo, começar com o Dr. Spilari, que é assessor jurídico da Câmara de Itapuí. O senhor, como exemplo, deveria começar cortando o seu salário. Já no 6º parágrafo da reportagem, o senhor Spilari menciona que em São Paulo tem 11 milhões de habitantes e 55 vereadores, que dá 1 para cada 200 mil habitantes. Mas o senhor não mencionou quantos subprefeitos São Paulo tem. Subprefeitos escolhidos pelo prefeito, pelo que sei. O doutor Spilari vem no Comércio do Jaú, do dia 16 de abril, no Fonte Limpa, dizer que seria bom cortar os salários dos vereadores e de 17 cadeiras ir para 11, o que já está. O doutor Spilari, se o problema é cortar gastos para economizar, ora, tanto faz se é 11 ou 17. Nesse caso, ninguém ganha nada mesmo. Nos sistemas autoritários, se concentra o poder. Na democracia, se divide o poder para mais setores da sociedade de ter voz. Para mais setores da sociedade ter voz ativa. Meus senhores, pense numa Jaú com 11 policiais. Seria uma calamidade. Pensem numa Jaú com 11 professoras. Pensem numa Jaú com 11 médicos. Em Jaú, há muito mais de 17 bairros. Eu acho muito melhor o povo escolher seus vereadores do que um prefeito nomear vários subprefeitos. O voto popular é a melhor garantia de diplomacia. Costa Conte, com abraços. Muito obrigado também a pessoa, Luiz.
da Costa Conte, que fez uso da tribuna também, parabéns. Só quero falar aqui a vocês que, vereador Tito, só quero falar para vocês que aqui, todo mundo sabe que a Casa do Povo, Costa Conte arrebentou em Constantino, que aprovou esse instrumento democrático que reforça a nossa democracia e nos dá base para podermos defendermos 17 vereadores nesta Câmara. Porque, como bem disse o Costa Conte aqui, nos regimes autoritários o poder é concentrado, no regime democrático o poder é dividido com a população, e democraticamente o poder fica melhor empregado, melhor usado. A gente evita uma série de abusos, a gente evita uma série de irregularidades. A democracia, ela é necessária, ela é importantíssima. Os países democráticos são os países mais fortes hoje no globo. Veja os países autoritários como são. Nós não podemos, em nome de uma redução de gastos públicos, acabar com instrumentos importantes construídos muitas vezes com a perda da vida de alguns brasileiros. Nós já vivemos uma ditadura nesse país. Nós temos que fortalecer a democracia. Se há erros, se há falha no instrumento, nós temos que corrigi-lo. Nós temos que consertá-lo, mas não acabar com esse instrumento. Nós temos que aperfeiçoar. O país é novo, a democracia é recente, e é dando voz ao povo, mesmo que venha aqui para nos criticar, mesmo que venha aqui para dizer coisas que nós não queremos ouvir, mas nós devemos